Palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 9, versículo 26, como está escrito: E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua bondade, segundo a sua graça, sua misericórdia, o seu imenso e imutável amor, me escolheu para ser um embaixador do Rei Jesus Cristo aqui no planeta Terra. E como embaixador, nós rogamos a todos os homens que se reconcilie-se com Deus através do único e vivo caminho que é o Senhor Jesus Cristo. E é exatamente essa honra que me faz estar aqui para dizer-te que há um plano de Deus para a sua vida e te lembrar, como eu sempre faço, que você não é um turista no planeta Terra. Você foi designado por Deus antes que houvesse mundo, antes que houvesse terra, para chegar aqui nesse planeta, neste momento em que você está vivendo, para ser luz do mundo e para ser sal da terra e para fazer conhecido as grandezas de Deus realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, milagres que pode perfeitamente mudar a vida de uma pessoa, a vida de um ser humano, não para torná-lo melhor, mas para torná-lo filho de Deus, cheio do Espírito Santo, registrado no livro da vida, selado pelo Espírito Santo e comissionado pelo Senhor para ser testemunha dele aqui no planeta Terra, nesse momento que nós estamos vivendo, quando o planeta está mergulhado em densas trevas. É necessário que a luz de Deus brilhe nesse momento, em cada lar, em cada vida, em cada coração, em cada país, que chegue a mensagem do Senhor até os confins da terra. Dou graças a Deus por poder participar dessa obra grandiosa de fazer os feitos de Jesus Cristo conhecido em todos os lugares, através do rádio, através das redes sociais, através de tudo que é possível na comunicação, fazer Jesus conhecido, porque o mundo precisa de ouvir e porque o motivo da minha existência, da minha vinda a esse mundo é exatamente isto. E eu não posso morrer sem que o querer soberano e imutável de Deus se cumpra em meu viver. A prioridade da vida do cristão, da vida do crente, é fazer Jesus Cristo conhecido. Estava olhando o texto aqui, esse versículo 26, ele é uma continuação do texto da mulher que foi purificada e também daquele homem que falou a respeito do seu filho, que era um endemoniado, e diz, agora a continuação nesse versículo diz que o que Jesus fez espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Meu ouvinte, meu irmão, olha, aqui está exatamente o plano de Deus para a nossa vida. Espalhar.
espalhar a grandeza de Deus, espalhar os feitos de Deus, espalhar que Jesus ressuscitou Lázaro, espalhar a notícia de que Jesus deu vista aos cegos, espalhar que Jesus expulsou demônios, espalhar que Jesus multiplicou os pães e peixes, espalhar que Jesus abençoou os discípulos com aquela pesca maravilhosa, quando eles lutaram a noite toda e não pegaram nada. Deus tem o endereço da bênção e ali mostrou o local onde os peixes estavam guardados, num celeiro importante, especial, para que os discípulos voltassem para casa enriquecidos, não somente por causa dos pães ou por causa dos peixes, mas por causa da grandeza da revelação que o Espírito Santo trouxe para ele. Espalhar os feitos de Deus, espalhar que Jesus ressuscitou a Lázaro, espalhar que Jesus transformou um homem perverso, um ruim, homicida, como é o caso de Saulo de Tarso, em um Paulo abençoado e abençoador, espalhar o que Deus fez na sua vida. Há um hino do cantor cristão 407, ditoso o dia em que eu aceitei do meu Senhor a salvação, a grande paz que eu alcancei perdura no meu coração. Oh, sou feliz, sim, sou feliz, pois em Jesus me satisfiz. Como o mundo precisa dessa notícia, a notícia do Evangelho. O Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho vivenciado, experimentado por você, porque você é parte desse Evangelho, você que já foi alcançado, já foi vivificado pelo poder da palavra, pelo Espírito Santo, que gerou você de novo e fez de você uma nova criatura, para que o mundo saiba que há poder no nome do Senhor Jesus Cristo para salvar o mais terrível pecador. Olha, o nosso motivo de estarmos aqui é exatamente isso, espalhar a notícia. O Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele disse que nós seríamos testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo é exatamente isso, que a notícia dele tem que ser conhecida até os confins da terra. O poder desse evangelho que salva, que transforma, que cura, que liberta o pecador perdido, que tira o homem das garras de Satanás e que faz o inferno perder e expõe a derrota do inferno, a derrota do diabo. Quando o próprio Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o mundo, venceu a sepultura, venceu o inferno, tomou as chaves do inferno, da morte, das mãos do diabo e apresentou-se vivo. O mundo precisa saber. O mundo precisa saber. Tem um hino que eu não sei quem canta, me parece que são cantores que cantam ritmo sertanejo. Ele diz, apareceu no Fantástico. Olha, ele estava criticando, dizendo que a grande notícia, grandes notícias não são exibidas no Fantástico. Por que não são exibidas no Fantástico? E nossa igreja teve cura de cancerosos, e nossa igreja teve cura de aidéticos, e nossa igreja paralítico andou, leproso foi curado. Em nossa igreja, pessoas viciadas em drogas terríveis ficaram livres. Em nossa igreja, pessoas que viviam atormentadas por demônios da macumba desde 13 anos foi transformada.
e hoje são felizes. Não aparece no Fantástico. Por quê? Não aparece no Fantástico. Porque não é o desejo de Deus e nem o plano de Deus que o pecador, que o incrédulo, semeie a palavra do Senhor. Essa honra não pertence à Globo ou qualquer emissora de televisão. A honra de espalhar a grandeza de Deus, essa honra pertence aos filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pela vida do Senhor Jesus Cristo, aqueles que receberam milagres, que foram transformados, aqueles que foram curados de câncer, de AIDS, aqueles que foram transformados, que tiveram as suas naturezas transformadas pelo poder do nome de Jesus, pessoas endemoniadas que matavam, que roubavam, que destruía tudo que estava na frente, e destruía a si mesmo através do crack, da cocaína, através das drogas. Essas pessoas que são responsáveis para trazer a bela e doce notícia, como alguém cantou, escreveu e cantou, as novas do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas, quão alegres elas são para quem ouvir. Assim Deus nos amou, sim, a todo pecador que nos deu seu Filho amado para sofrer a nossa dor. Não é o Fantástico, não é a Globo que tem que trazer essa notícia. Quem deve trazer essa notícia é aquele que recebeu o milagre. E quem recebeu o milagre fui eu e você. O dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, já havia 3 meses que eu estava frequentando a Igreja Batista na minha cidade, na cidade de Paraupeba, Minas Gerais. Já havia 3 meses que eu estava frequentando. E naquele dia, 9 de março de 68, foi o dia que eu fiz a minha decisão. E no momento que eu fazia aquela decisão, eu disse a Deus que eu estava tão feliz em encontrá-lo, tão feliz de ser alcançado, e o gozo na minha alma era tanto que o Evangelho trouxe, que o poder da vida trouxe, que eu queria ser testemunha dele para onde eu andar enquanto eu viver. Já são passados tantos anos, 47 anos, que eu estou continuando falando, testemunhando daquilo que ele fez. Eu sou testemunha viva de que houve um milagre em minha vida, que ele transformou o meu ser, de um rapaz viciado, que caía na rua, que dormia na rua embriagado, de uma pessoa briguenta, uma pessoa revoltada, que só pensava em suicídio, pensava em homicídio, pensava em tudo que não prestava. Uma pessoa atormentada por demônios, pois os demônios não deixavam dormir, encontra com Jesus Cristo e a vida mudou. Eu tenho que dar essa notícia, é o meu dever. Não é dever da televisão, não é dever de outro, nem do Fantástico, porque não foram eles que experimentaram. Quem experimentou o milagre fui eu. Eu gosto muito daquele texto lá que Jesus chega falando para um certo homem que ele operou a cura. Ele disse: vai e não conta para ninguém. Aquele rapaz saiu e saiu contando para todo mundo. Você acha que Jesus não sabia que ele ia contar? Claro que Jesus sabia, pois ele é onisciente. Quando o milagre é grande em nosso coração, quando nós experimentamos a verdade, não tem jeito de nos calarmos. Existem missionários nossos espalhados até nas tribos do Amazonas, em várias partes do mundo, países muçulmanos, lugares difíceis que as pessoas não suportam o cristianismo, não suportam o nome de Jesus, mas há missionários nossos espalhados por todo lado. Eles estão lá, não por dinheiro, não por riqueza, não por grandeza. Eles estão lá porque tem uma notícia, tem uma experiência que não tem preço, que não tem dinheiro, que não tem prata, que não tem ouro.
uma experiência que mudou o nosso viver, a experiência com o Senhor Jesus, com o Salvador, a experiência com Deus, o toque de Deus que mudou totalmente a nossa vida, mudou o nosso ser, não apenas exteriormente, mas principalmente o nosso interior, que foi transformado de um homem perdido a um filho de Deus honrado, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de unção, cheio de vida. Eles estão lá espalhados em vários lugares. Eles estão certos. E nós também temos que tomar essa mesma posição. Fazer a palavra do Senhor conhecida. Falar dos feitos de Deus. Você tem, meu irmão, minha irmã, o dever de contar o que Deus fez em sua vida. A menos que você não sabe o que Deus fez na sua vida o dia que você aceitou Jesus. Mas se você não sabe, é porque você não recebeu. Você não experimentou. E se você não experimentou, o problema está com Deus. Porque outros que foram à frente experimentaram no mesmo dia, a mesma unção, o mesmo poder. Mas ainda é tempo de você experimentar. Mas se você não experimentou, você não tem nada para contar. E por isso, meu ouvinte, em nome de Jesus de Nazaré, acorde para a vida. Você tem uma mensagem. A mensagem de sua própria vida é o que Deus fez em seu coração. Eu vejo tanto desperdício de oportunidade. Eu vejo em páginas sociais pessoas crentes em nosso Senhor Jesus Cristo postando cada besteira, cada lixo que deveria sentir vergonha, sentir nojo, muitas vezes posto ali como se fosse algo de valor. Constantemente eu tiro pessoas da minha página, pessoas que publicam coisas que não prestam, que não valem nada. Para o cristão verdadeiro, nós só gostamos daquilo que acrescenta a nossa fé e a nossa experiência com Deus. E eu não tenho que me envergonhar daquilo que foi bom em minha vida, daquilo que Deus fez e que somente Deus pode fazer. Quem tem que sentir vergonha é aqueles que não têm nada para oferecer, que estão postando, estão escrevendo os livros idiotas, que nunca mudou vida, porque as pessoas mesmo que escreveram não têm vida, nunca experimentou a grandeza de Deus, só o poder de Deus pode mudar o teu ser. Alguém escreveu, a prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo o Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Ô meu ouvinte, ô meu irmão, acorda para a vida. Use todos os meios de comunicação. Se você tem o dom de escrever, escreva. Se você tem o dom de cantar, cante. Se você tem o dom da palavra, fala, anuncia a grandeza de Deus. É o seu dever. O milagre que aconteceu na sua vida, só você sabe. Só você sabe, só você experimentou. E o efeito dessa mudança, do que aconteceu em sua vida, você está experimentando até hoje. Eu já passaram 47 anos que eu experimentei Jesus, e a glória, a alegria, o gozo continuam o mesmo. Basta eu abrir a boca para falar da grandeza de Deus, o prazer e o gozo, a unção está dentro do meu coração, desde o dia que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Nunca mudou. Olha, se você experimentou, você tem o dever. Você tem a honra. É honra. Porque você tem a mensagem, a maior mensagem que o mundo tem, que o mundo pode receber, é aquilo que Deus fez em você. E só você pode fazer isso. Gostei imensamente desse texto. Diz que aquilo que Jesus fez, o mundo todo ficou sabendo. Todo o país ficou sabendo. Nosso dever, nós temos um dever com o nosso país. Nós temos facilidade de criticar o pecado, criticar a corrupção, criticar os viciados, criticar todo mundo. Nós esquecemos que temos a mensagem que muda. Não adianta você criticar
um viciado em droga, um traficante, um corrupto, um corruptor, um político. Não adianta você criticar. Se a mensagem que pode transformar a vida deles, você não passa. Você experimentou, mas egoísta, guarda para você mesmo. Aquilo que Deus deu para o mundo, o milagre que Deus fez em sua vida, é para o mundo saber. É para o mundo saber. O apóstolo Paulo, quando foi alcançado pelo poder do Senhor, ele saiu. Ele rodou o mundo antigo todo ali, anunciando a grandeza de Deus. E ele diz, sai de mim se eu não fizer isso. Por que ele diz, sai de mim se eu não espalhar o Evangelho? Porque Paulo, ele entendia perfeitamente o seu desígnio. Ele sabia que estava no mundo para isso, ele não podia morrer sem fazê-lo, sem cumprir o projeto de Deus, o plano de Deus. Você, meu irmão, não pode morrer, você não tem direito de morrer sem realizar aquilo que Deus mandou você realizar. Espalhar o Evangelho até os confins da terra. Você pode fazer isso através da sua própria vida, usando a sua voz, os recursos que você tem, os dons do Espírito Santo que Deus trouxe para o seu viver, para te capacitar a ser uma testemunha viva. Mas também você pode ajudar aqueles missionários que estão na linha de frente, aquelas missões que estão precisando, pessoas de visão que Deus levantou, como é o caso da MCM, que tem um trabalho maravilhoso, Meninas dos Olhos de Deus, em várias partes do mundo. Missionários da Jocum, que estão espalhados, jovens com a missão, que estão em toda parte, em todas as festas, em todos os lugares, para semear o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Missão Portas Abertas, Missão Amém, Missão Novas Tribos do Brasil, que coloca missionários em várias partes do Amazonas. E todos estão lá para contar o que o Senhor fez. Para contar a maravilha que o Senhor fez na vida dele. Você, meu irmão, você precisa também tomar essa posição. Você pode falar com seu amigo, falar com seu patrão, ele precisa ouvir. Seu pai precisa ouvir, sua mãe precisa ouvir. Seus tios precisam ouvir, seu namorado precisa ouvir do milagre que Deus fez em sua vida. O mundo precisa ouvir, está esperando. Até quando eles vão esperar? O tempo passa, e se você não tomar posição, você vai morrer sem cumprir o seu desígnio. E para mim, a coisa mais triste não é morrer sem cumprir o plano de Deus que trouxe a nossa vida ao mundo. Morrer sem fazer a vontade de Deus aqui na terra, nós vamos chegar à conclusão, quando chegar na eternidade, que não valeu a pena ter vindo a este mundo, e Deus vai dizer, não valeu a pena ter te enviado à terra, e nem tampouco os milagres que eu fiz em sua vida, porque você não cumpriu. Deus vai pedir conta. É hora de começar. Milagre que Deus fez aqui no capítulo 9, versículo 26, diz que a notícia desse milagre espalhou para todo o país. O que Deus fez na sua vida, o seu testemunho precisa ser conhecido. Há pessoas que foram curadas de câncer. O mundo precisa saber que Deus cura câncer. Há pessoas que foram curadas de AIDS. O mundo precisa saber que Jesus cura AIDS. Há pessoas que eram macumbeiros e agora estão livres. E que a macumba fez tanto mal a eles. O mundo precisa saber. Há pessoas que foram ladrões. O mundo precisa saber que Jesus libertou. Há pessoas que estavam na prisão, foram presos por homicídio, mas Jesus ali no cárcere encontrou com eles, mudou. O mundo precisa saber. O mundo precisa saber essa história linda
que Deus fez em sua vida. E só você pode contar, porque foi você que experimentou. Que Deus abençoe.